Olá, meus amigos! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Thiago Oliveira e neste vídeo nós vamos bater um papinho sobre análise multivariada. Pessoal, sabemos que é um tema grande, tá? Então, nessa liçãozinha aqui, nesse vídeo aqui, nós vamos bater um papo em específico sobre agrupamentos. Para isso, vamos utilizar essa questão elaborada pela Banca Vunesp no ano de 2019. O texto diz: no estudo da análise multivariada, existe uma técnica para análise de dados que tem como objetivo dividir os elementos da amostra ou população em grupos de forma que os elementos pertencentes ao mesmo grupo sejam similares entre si com respeito às variáveis que neles foram medidas, e os elementos em grupos diferentes sejam heterogêneos com relação a essas mesmas características. Essa técnica denomina-se análise. Bom, qual que é a missão de vocês? Tentar resolver antes de mim, tá? Então quero que vocês dêem um pause, que eu vou trazer a resposta em 3, 2, 1. O gabarito desta questãozinha aqui é a letra... Opa! Antes de eu trazer o gabarito, já sabe, se inscreva e dá um like aí no vídeo para ajudar a gente a fortalecer o canal e com isso está nos incentivando a cada vez mais trazer conteúdos aí para vocês. Bom, o gabarito desta questãozinha aqui é a letra D, pessoal. Como eu já tinha dado um spoiler, tá? Se trata de uma técnica de agrupamento ou de cluster. Pessoal, quando se fala em agrupamento, tá? Nós podemos ter duas situações. Podemos ter o agrupamento aglomerativo, aglomerativo, ou então podemos ter o quê? Um agrupamento divisível, tá? Isso aqui dá ideia do quê? De divisão. Pessoal, esse agrupamento aglomerativo, por exemplo, nós vamos ter duas situações. Podemos ter a situação A e a situação B, tá? Então, pessoal, ó, a gente observa o seguinte, que os dados, eles estão simplesmente espalhados por aqui, tá? Então, nós temos as nossas variáveis, pode ser que haja uma correlação, pode ser que não haja uma correlação, tá? Ou pode ser que nós temos uma nuvem com esse seguinte formato, tudo bem? Já o divisível, tá, pessoal? Aí a gente vai ter que trabalhar um pouquinho mais. Inclusive, essa aqui, pessoal, dá para detalhar, dá para abrir mais o leque, mas por enquanto eu vou focar somente nisso aqui, tá? Quem já é meu aluno sabe que nas aulas nós detalha bem mais esse assunto, tá, pessoal? Porque tem muita coisa a ser explorado, mas por hora vamos ficar só no básico mesmo, tá? Pessoal, a gente pode pegar pensar no seguinte, tá? Vou utilizar um exemplo aqui. Deixa eu ver. YouTube, né? Vocês estão no YouTube. A gente pode pensar no seguinte: números de filhos, tá? Número de filhos. É uma coisa meio banal, mas é o que estava me passando pela cabeça. E tempo que as pessoas passam no YouTube. Bom, pessoal, olha que interessante. A gente pode ter uma seguinte situação, tá, pessoal? Aqui nós vamos ter de zero, tá? De zero a 5 filhos, tá? A gente pode pensar no seguinte, pessoal, quem tem uma quantidade próxima de 5 filhos, tá? Pode ser que passe um tempo no YouTube, tá? Mas não passe tanto tempo assim, tudo bem? Ó, então nós vamos ter essa situação aqui. Por isso que fala divisível, que nós vamos trabalhar com divisão. Pode ser também, tá? Que aconteça o seguinte: quem tem aproximadamente 3 filhos passa muito tempo assistindo vídeos no YouTube, tá? Ou então possa acontecer de quem tem somente um filho, por exemplo, tá? Fique bem próximo, assista, quase nem entre no YouTube para poder assistir, tá? Assistir os conteúdos que tem no YouTube. Bom, qual que é a ideia, pessoal, por trás disso aqui que eu estou passando, tá? Como que se fala de análise multivariada, tá? Então nós estamos analisando não só uma variável, mas um conjunto, várias situações. No caso, aqui eu peguei o número de filhos com tempo de consumo aqui no YouTube. Bom, pessoal, analisando aqui por cima, tá? Por cima a gente pode concluir o quê, tá? Que quem tem mais ou menos uns 3 filhos, tá? Essas pessoas passam muito tempo no YouTube porque talvez esteja assistindo o quê? Galinha Pintadinha ou programação infantil, tá? Isso aqui é só um exemplo, tá? Então quem tem 3 filhos pode ser que passa muito tempo assistindo esse tipo de conteúdo. Já quem tem acima de 3 filhos, que tem 4 ou beirando a 5,
talvez não passa tanto tempo no YouTube, por quê? Porque são pessoas que devem colocar seus filhos na creche ou alguma outra atividade fora aí da internet. Ou então a gente pode pensar o seguinte: quem tem zero ou quem tem um filho, pessoal, na verdade essas pessoas nem faz esse consumo, tá? De informações. Porque qual que é a ideia, qual que é a lógica por trás de tudo isso? Quando os algoritmos forem trabalhar, por exemplo, programação infantil, tá? Então ele vai cruzar um monte de dados, tá? Dentre eles, por exemplo, o número de filhos. A gente pensa que não, mas os algoritmos do Google, do Facebook, do YouTube, eles sabem muitos a nosso respeito, sabem até mais do que a gente imagina. Então ele sabe que a gente tem, por exemplo, em torno de 3 filhos. Então se a gente tem em torno de 3 filhos, né, três, né, tá liberando 3 filhos, então pode ser que ele vai começar a exibir ou rodar mais pra gente anúncio relacionado ao quê? Galinha pintadinha, negócio infantil, tá? Já se a gente já não tem nenhum filho, só tem um filho só, aí ele já vai ser um pouco mais tranquilo, vai pegar leve e não vai exibir tanto essas informações. Então, pessoal, quando a gente fala de análise multivariada, é realmente um cruzamento de várias informações, tá? E com base nessas informações, com base nesses algoritmos, tá? Então a gente vai fazer uma certa divisões. Então nós vamos pegar elementos aqui, ó, e vamos separar em grupos. Você observa o seguinte, que teve um momento que ele colocou heterogêneo, tá? Por que que é heterogêneo, tá, pessoal? Pelo seguinte, aqui nós colocamos o número de filhos, tá? Mas aqui pode ser que seja casal, pode ser que seja somente homens, pode ser que seja só mulheres, tá? Então, pessoal, pode ser que as pessoas sejam, vai, de São Paulo, do Rio de Janeiro, enfim, pessoal, ele pegou um conteúdo bem heterogêneo, tá? E agrupou as informações aqui, tudo bem? Então, é essa ideia de cluster, de agrupamento, que essa questão aqui está nos indicando. Quer ver? Vamos lá, ó. No estudo de análise multivariada, existe uma técnica para análise de dados. Ó, estamos analisando os dados, tá? Que tem como objetivo dividir os elementos da amostra ou da população, que é exatamente os algoritmos, eles vai pegar as análises, vão fazer as divisões, tá? Para poder, se for um algoritmo aqui, vou focado aqui na parte de computação, tá? Os algoritmos vão fazer uma certa indicação, então ele vai separar esses dados, tá? Conforme grupos, ó. Então, em grupos, de forma que os elementos pertencem ao mesmo grupo sejam similares entre si. Quais são as similaridades? Por exemplo, o número de filhos, tudo bem? Ou então o número de tempo assistido aqui no YouTube. E ele coloca, com respeito às variáveis que neles foram medidas, e os elementos em grupos diferentes que sejam heterogêneos com relação a essa mesma característica. Essa técnica denomina-se análise de agrupamento ou análise de cluster, tá? Isso aqui se chama cluster também, tá? Então, de fato, o gabarito dessa questão número 57 aqui da banca VUNESP é a letra D. Só que é importante eu frisar o seguinte, pessoal, isso aqui é uma técnica a ser estudada aqui na análise multivariada, ó, correlação canônica, análise fatorial, tá? Componentes principais e discriminante, pessoal, tudo isso aqui faz parte da análise multivariada, tá? Porém, essa divisão em grupos, ele se refere ao agrupamento ou a cluster. Pessoal, como eu falei, é um conteúdo que dá para explorar muito, tem muita coisa a se desenvolver. O que eu tentei passar para vocês só foi um resumo do resumo do resumo, tá? Mas esse conteúdo ele precisa ser muito bem mais aprofundado, ok? E aproveitando, fazendo uma propaganda, caso vocês queiram se aprofundar mais nesses assuntos de análise multivariada ou então outros assuntos de estatística, não deixe de conhecer meus cursos clicando no link aí abaixo. Foi um prazer e nos vemos então nos próximos exercícios. Até mais!